Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na prestigiada Brigwood High School, ambição e competição eram a norma. Os corredores ecoavam com discussões animadas, risos nervosos e o som de saltos altos em pisos polidos. Mas naquela manhã, um incidente abalaria toda a escola até o âmago. A senhora Ellen Crawford, uma professora respeitada e conhecida por seu temperamento lacônico, entrou na sala de aula com sua autoridade habitual. Sua reputação de rigor a precedia a cada passo. Ela sempre insistira em disciplina e excelência, e nada a irritava mais do que a menor distração ou violação de suas regras. Naquele dia, Jasmine Thompson, de 17 anos, aluna do último ano do ensino médio, estava sentada na primeira fila, concentrada em seu caderno. Jasmine era inteligente e aplicada, mas usava uma dentadura removível que havia acabado de tirar para aliviar um desconforto. Em um movimento involuntário, a dentadura escorregou sobre a mesa, chamando a atenção da senhora Crawford. "O que é isso?" exclamou ela com o olhar severo fixo em Jasmine. Sem pensar, no acesso de autoridade mal controlado, agarrou a perna protética e atirou ao chão, humilhando Jasmine em frente a toda a turma. Os outros alunos prenderam a respiração, chocados com a violência do ato. Mas o que a senhora Crawford não sabia era que Jasmine não era uma aluna comum. Seu pai, o Sr. Leonard Thompson, havia sido diretor da escola por mais de 10 anos. Um homem respeitado, exigente mas justo, conhecido por proteger sua filha e defender os princípios da justiça e do respeito. Esse ato impulsivo não só desencadearia um confronto que abalaria a instituição, como também exporia a senhora Crawford a uma humilhação que ela jamais poderia ter imaginado. Pois nessa história poder e reputação podiam mudar num instante, e aquele que pensava dominar podia se ver humilhado. O sinal tocou, anunciando o fim do intervalo da manhã. A sala 204, geralmente barulhenta, estava agora mergulhada em um silêncio tenso. Jasmine Thompson, com as bochechas coradas de vergonha, encarava sua perna protética jogada no chão. Os outros alunos observavam, alguns cochichando entre si, mas ninguém ousava falar. A senhora Ellen Crawford, de braços cruzados, respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Endireitou-se, os olhos brilhando com autoridade, como se nada pudesse abalar sua posição. Mas ela não sabia que acabará de cometer o erro mais grave de sua carreira. Jasmine, apesar da raiva e da dor interior, manteve a calma. Pegou sua prótese e com voz suave porém firme disse: "Senhora Crawford, peço que pare de mexer nos meus pertences." As palavras pareciam inocentes, mas por trás delas havia uma força silenciosa que ninguém naquela turma suspeitaria. Naquele instante, a porta da sala se abriu de repente. Um homem corpulento entrou, seus passos ecoando no silêncio da sala. O Sr. Leonard Thompson, diretor da escola e pai de Jasmine, fora alertado sobre o incidente por um telefonema discreto da secretária. Seus olhos escuros percorreram a sala de aula e seu olhar imediatamente se fixou em Ellen Crawford. "Senhora Crawford", ele começou com a voz baixa, mas gélida, "ouvi dizer que a senhora achou por bem humilhar minha filha na frente de seus colegas de classe." A sala prendeu a respiração. Ellen Crawford sentiu o sangue gelar. Jamais imaginaria que Jasmine, a aluna brilhante porém discreta da primeira fila, fosse filha do próprio diretor. "Sr. Thompson, Ela gaguejou, buscando desesperadamente uma desculpa, mas nenhuma lhe veio à mente. Leonard deu um passo à frente, cada passo ecoando como um veredicto. "Você se esqueceu de algo, Ellen. Aqui prezamos o respeito e a dignidade. E eu jamais tolerarei que um membro da minha equipe humilhe um aluno, especialmente minha própria filha." Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os alunos pressentiram que algo monumental acabará de acontecer. Ellen, pela primeira vez em muito tempo, sentiu sua autoridade vacilar. Ela estava diante de um poder maior que o seu, personificado por Leonard Thompson, que não se contentaria com meras desculpas. Jasmine, com os olhos fixos na professora, manteve a calma. Ela sabia que a justiça acabará de entrar na sala. Não por raiva, mas por convicção e verdade. Ela acabará de descobrir que um simples gesto impulsivo podia desencadear uma série de eventos em que até mesmo a pessoa mais autoritária se via vulnerável. Leonard respirou fundo. "Ellen, aconselho você a pensar nas suas ações antes de tocar em um aluno novamente. E quanto ao resto, teremos uma conversa particular." Ellen assentiu com a cabeça surpresa, enquanto a turma recuperava o fôlego lentamente, consciente de que havia testemunhado um momento histórico na história da Brigwood High.
A lição ia muito além das aulas de matemática ou literatura. Respeito e dignidade eram inegociáveis, mesmo para os mais poderosos. Na manhã seguinte, a Brigwood High parecia normal à primeira vista. Os alunos caminhavam pelos corredores com suas mochilas e livros, mas uma tensão invisível pairava no ar. Sussurros sobre o incidente do dia anterior circulavam em todas as salas de aula. Nem mesmo os professores conseguiam ignorar o ocorrido. Na sala do diretor, Ellen Crawford estava sentada em frente a Leonard Thompson, com uma expressão que misturava sua arrogância habitual e uma crescente preocupação. Ela esperava que sua reputação a protegesse, mas a realidade era outra. Leonard não era apenas um diretor, era um homem cuja autoridade era incontestável em toda a instituição. Ellen começou Leonard com a voz calma, mas afiada como um bisturi: não tolerarei que meus alunos sejam humilhados. Seu comportamento ontem foi inaceitável. Ellen tentou recuperar a compostura. Eu simplesmente queria corrigir um comportamento inadequado, gaguejou. Leonard balançou a cabeça. Você confundiu disciplina com humilhação. E escolheu fazer isso publicamente na frente da turma toda. Você precisa entender que suas ações têm consequências, mesmo para um professor experiente como você. Ellen sentiu a raiva crescer, misturada com o medo que nunca havia conhecido. E o que você pretende fazer? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade com um tom controlado. Leonard olhou fixamente para ela. Vamos realizar uma reunião disciplinar, e vou garantir que todos os membros do conselho escolar sejam informados. O coração de Ellen afundou. Ela sempre acreditara que sua experiência e reputação a protegeriam, mas acabará de perceber que seu poder era mera ilusão diante da autoridade e influência de Leonard. Enquanto isso, na sala de aula, Jasmine se recusava a deixar a tensão dominá-la. Ela estava ciente da posição do pai, mas também queria mostrar que não precisava de proteção para afirmar sua dignidade. Ela havia aprendido que a força não vinha da intimidação, mas do autocontrole e da verdade. Quando os alunos a viram no pátio, muitos se aproximaram para oferecer seu apoio silencioso. Os olhares que Ellen recebia nos corredores agora eram diferentes, olhares cheios de julgamento e desconfiança. A reputação que ela havia construído ao longo dos anos começava a desmoronar diante de seus olhos. Naquele dia, Ellen compreendeu que a humilhação que infligira a Jasmine voltaria para assombrá-la, amplificada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar que ela subestimara agora deixava marcas visíveis e irreparáveis. Ela acabará de perceber que em uma instituição como a Brigwood High, o poder nunca era garantido e podia desaparecer num instante. Jasmine, por sua vez, sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro confronto viria em breve, e desta vez ela não seria passiva. O jogo de poder tinha acabado de começar, e Ellen Crawford não fazia ideia da magnitude da reviravolta que a aguardava. Poucos dias após o incidente, a escola Brigwood High estava em polvorosa. Os corredores fervilhavam com rumores e sussurros sobre a altercação entre Ellen Crawford e Jasmine Thompson. Ellen, por sua vez, tentava desesperadamente retomar o controle da situação. Ela enviava e-mails para colegas, tentava justificar suas ações e esperava que o tempo apagasse o escândalo. Mas ela estava redondamente enganada. Naquela manhã, Leonard Thompson convocou todos os professores ao auditório, uma atitude incomum que imediatamente chamou a atenção de toda a equipe. Ellen sentiu o coração afundar. Ela entendeu que não só estava sendo responsabilizada por suas ações, como também que a situação estava prestes a ser exposta publicamente. Leonard subiu ao palco, seu olhar percorrendo a sala como um comandante inspecionando suas tropas. Bom dia a todos, começou ele calmamente. Não estou aqui para punir, mas para lembrar a todos que o respeito é a pedra angular da nossa escola. Ontem ocorreu um incidente envolvendo um de nossos alunos e um membro da equipe. Os murmúrios se intensificaram. Ellen, sentada na última fila, sentiu as mãos suarem. Leonard fez um gesto na direção de Jasmine, que se levantou com uma confiança serena. Jasmine Thompson vai compartilhar o que aconteceu não por vingança, mas para nos lembrar de nossas responsabilidades para com os alunos. Jasmine deu um passo à frente e, em voz clara, relatou o incidente. Descreveu como Ellen agarrou sua prótese e a atirou no chão, humilhando Jasmine na frente de toda a turma. Cada palavra era precisa, calma e ponderada, mas carregava uma inegável força moral. Enquanto Jasmine falava, o rosto de Ellen empalideceu. As professoras trocaram olhares surpresos. Ninguém jamais tinha visto uma aluna falar com tanta coragem e dignidade. As palavras de Jasmine não deixavam espaço para justificativas. Leonard falou novamente, sua voz grave ecoando no auditório.
o que vocês acabaram de ouvir não é apenas o relato de um incidente isolado. É um lembrete de que o poder não vem apenas da autoridade, mas da justiça, do respeito e da integridade. Ellen Crawford será responsabilizada por seus atos, e medidas serão tomadas para garantir que tal comportamento jamais se repita. Ellen, humilhada diante de toda a escola, finalmente entendeu que nenhuma desculpa apagaria aquele momento. Os alunos cochichavam entre si, alguns sorrindo, outros assentindo em aprovação. O poder que ela pensava ter sobre a turma havia desaparecido num instante. Jasmine voltou para o seu lugar, queixo erguido, olhos brilhando de orgulho. Leonard, ao seu lado, deu-lhe um leve sorriso. A lição tinha sido aprendida, e superava em muito qualquer coisa que um professor pudesse ter ensinado. A humilhação infligida aos outros sempre acaba se voltando contra quem a inflige. Ellen Crawford permaneceu imóvel, consciente de que sua reputação acabará de sofrer um golpe irreparável. Toda a escola testemunhara sua incapacidade de impor sua autoridade, e até mesmo os colegas que a apoiavam em particular não podiam mais ignorar a realidade. Os dias que se seguiram ao incidente público foram um pesadelo para Ellen Crawford. Cada corredor por onde ela passava na Brigwood High ecoava com olhares críticos e sussurros. Os alunos evitavam seu olhar, e alguns professores a encaravam com uma mistura de pena e suspeita. Sua reputação, construída com tanto cuidado ao longo dos anos, agora estava em frangalhos. Ellen tentou retomar o controle organizando aulas extras, enviando e-mails explicativos e tentando minimizar o incidente. Mas nada funcionou. Leonard Thompson, o diretor, decidiu que, desta vez, a lição teria que ser completa. Certa manhã, ele chamou Ellen ao seu escritório para uma reunião formal com o conselho escolar. Com o coração acelerado, ela entrou na esperança de negociar sua redenção. Mas Leonard, sentado calmamente atrás de sua mesa, fez um gesto para que ela se sentasse. Ellen, disse ele, com voz firme, analisamos suas ações e o impacto delas na instituição. Suas desculpas já não são suficientes. Antes que Ellen pudesse responder, Leonard fez um gesto discreto. Jasmine entrou na sala, carregando um dossiê completo com depoimentos de testemunhas e provas do incidente. Os membros do conselho escolar presentes na sala analisaram os documentos. Cada página reforçava a versão de Jasmine e deixava claro que a humilhação havia sido intencional e pública. Ellen sentiu o pânico subir. Não foi o que você pensa. Ela gaguejou. Mas suas palavras pareceram fracas e insignificantes em comparação com a verdade, escrita e contada com dignidade. Leonard se levantou, seu olhar penetrante fixo em Ellen. Ellen, você aprendeu uma lição que muitos levam anos para entender. Autoridade não é licença para humilhar. Você será suspensa e avaliada antes de poder retomar suas funções, e eu pessoalmente garantirei que medidas sejam tomadas para que você nunca mais haja dessa maneira. A humilhação atingiu seu auge quando Leonard anunciou que uma Assembleia Geral seria realizada no auditório, onde Ellen seria confrontada publicamente por alunos e funcionários para explicar suas ações e pedir desculpas. No dia da Assembleia, Ellen subiu ao palco tremendo diante de toda a escola. Os alunos aguardaram em silêncio. Jasmine, de pé na primeira fila, observava-a calmamente, um símbolo vivo de dignidade e coragem. Ellen começou a falar, a voz fraca e embargada pela vergonha. Ela gaguejou desculpas que soavam vazias em comparação com a força moral de Jasmine e a justiça personificada por Leonard. Cada palavra que pronunciava ressoava como uma lembrança cruel de seu erro. Os olhares dos alunos eram implacáveis. Ela não era mais a figura de autoridade que acreditava ser. Ao final da assembleia, Ellen saiu do palco derrotada. A lição era clara para todos. A humilhação infligida aos outros sempre acaba se voltando contra quem a inflige, e a dignidade não pode ser destruída pela arrogância. Jasmine, acompanhada de seu pai, saiu do auditório de cabeça erguida. Ela sabia que aquele momento marcava não apenas o fim da autoridade abusiva de Ellen Crawford, mas também um poderoso exemplo para todos os alunos. Justiça, dignidade e respeito sempre prevalecem sobre a arrogância e a crueldade. A escola Brigwood High nunca mais seria a mesma. E Ellen Crawford, agora consciente de sua queda, compreendeu que algumas lições só podem ser aprendidas através da humilhação total.